Um antigo reino envolto em mistérios. Shambhala. Aposto que você já ouviu falar dele pelo menos uma vez na vida. Dizem que nas profundezas das montanhas da Índia existe um lugar sagrado onde apenas os escolhidos conseguem chegar. Essa ideia é levada muito a sério por diversos grupos ligados ao esoterismo. Por outro lado, os mais céticos tendem a negar completamente a existência de Shambhala. Afinal, quem está com a razão? E qual é a relação entre essas lendas antigas e o esoterismo que ganhou força no começo do século XX? Se ficou curioso, embarque com a gente aqui no Pipa, nessa jornada para descobrir a verdade por trás desse enigma. A Era do Vapor, do Telégrafo e de Blavatsky. Final do século XIX, uma época verdadeiramente extraordinária. A humanidade acreditava com fervor no poder do progresso, convencida de que ele traria soluções definitivas para problemas como guerras, epidemias e pobreza. Trilhos de trem e fios telegráficos começaram a se espalhar pelos 4 cantos do mundo, encurtando como nunca antes as distâncias entre povos de cidades e países distantes. Exploradores destemidos, nascidos nas colônias, se aventuravam por selvas, desertos e ilhas remotas, descobrindo vestígios de civilizações antigas, descobertas que enchiam de entusiasmo o coração de milhares de pessoas. Talvez, se não fosse por esse contexto tão peculiar, alguém como Helena Blavatsky jamais teria existido. Nascida na Rússia, ela passou boa parte da vida fora do país. Viajou por várias regiões da Ásia e morou na Alemanha, Bélgica e Inglaterra. Segundo ela própria, foi durante essas andanças que recebeu ensinamentos secretos de um mestre espiritual, um Mahatma, que vivia nas montanhas do Tibete. Também dizia possuir habilidades mediúnicas, afirmando que era capaz de se comunicar com espíritos de pessoas falecidas há muito tempo. Em livros como A Doutrina Secreta e Isis Sem Véu, Blavatsky apresentou um sistema filosófico e religioso que ela mesma chamava de teosofia, obras que, para surpresa de muitos, se tornariam best-sellers em vários países. Suas ideias misturavam conceitos científicos da época, ensinamentos orientais, lendas europeias e, é claro, uma boa dose da própria imaginação. Como fundadora da teosofia, Blavatsky afirmava que os seres humanos não descendiam dos macacos, mas sim de povos antigos que viveram em continentes perdidos como Atlântida, Lemúria e Hiperbórea. E embora a inteligência não existisse desde o princípio, segundo ela, já havia seres inteligentes habitando a Terra há no mínimo milhões de anos. Se Blavatsky estivesse viva hoje, provavelmente teria o mesmo destino de muitos gurus modernos e pregadores de verdades ocultas. Seria venerada apenas por um grupo restrito de seguidores e ridicularizada publicamente pelos defensores da ciência. Mas, naquela época, ainda não havia nenhuma figura parecida com ela. Por isso, seus livros tiveram um impacto gigantesco. Até mesmo muitos cientistas demonstravam respeito por A Doutrina Secreta e Isis Sem Véu. Imagine, então, o fascínio que o público em geral sentia por aquelas ideias. Blavatsky foi a primeira a divulgar amplamente o nome de Shambhala na Europa. Segundo ela, esse reino sagrado ficava em um lugar do deserto de Gobi, ou nas montanhas do Tibete, habitado pelos últimos sobreviventes de Lemúria, que vigiavam e protegiam silenciosamente a humanidade. E mais, ela dizia que seria ali que nasceria o Messias, aguardado por todas as religiões do mundo, alguém destinado a erradicar o mal da face da terra e fundar um reino de luz e justiça. Quando seus livros foram publicados, os europeus ficaram obcecados por Shambhala, quase de forma doentia. Numerosos ocultistas e até mesmo cientistas respeitados passaram a buscar esse misterioso país dos super-homens, partindo rumo à Ásia em expedições ousadas. Nos livros de autores ocultistas como Alice Bailey e o casal Helena e Nikolai Roerich, Shambhala ocupa um lugar de destaque. Os Roerich, por exemplo, contavam que ouviram muitas histórias sobre esse reino durante o período em que viveram na Ásia Central. Em suas obras, descrevem Shambhala como a verdadeira capital espiritual do mundo. Dizem que de lá é impossível retornar, e que aqueles que o alcançam só têm 2 destinos, ou se tornam seres celestiais ou perecem.
A jornada em busca da verdade sobre Shambhala. Como já mencionamos, esse reino misterioso não despertou apenas o interesse dos ocultistas. Até cientistas sérios passaram a se debruçar sobre o assunto. Muitos deles fizeram questão de destacar que, ao contrário de tantas outras ideias esotéricas, Shambhala não foi uma invenção de Blavatsky. Em epopeias da Índia antiga, como o famoso Mahabharata, aparece um lugar chamado Shambhala, ou, para ser mais exato, uma cidade chamada Shambhala. Nesses textos, é dito que ali nascerá Kalki, um grande salvador de espírito puro, justo e profundamente benevolente. E como você já deve imaginar, ele virá para erradicar o mal e instaurar um reino de bondade sobre a terra. É claro que alguém poderia pensar, Shambhala não passa de uma cidade mítica, como tantas outras da literatura sagrada. Mas o curioso é que mapas antigos mencionam com clareza o nome Sambala, ou Shambhala, não como cidade, mas como um país inteiro. Em certas tradições do budismo, acredita-se que o reino de Shambhala existiu em algum lugar da Ásia Central. No século IX, porém, essa região foi invadida por exércitos islâmicos que eliminaram os povos considerados infiéis. Conta-se que os reis de Shambhala, em vez de travar batalhas, esconderam seu reino do mundo, mas que no momento certo voltaram a emergir. Isso mesmo, para derrotar o mal e trazer justiça e equilíbrio de volta ao mundo. Curiosamente, durante a Idade Média, quando o nome Shambhala ainda era conhecido apenas na Índia, havia muitos que não acreditavam em sua existência. Em diversos textos, a lenda desse reino desaparecido era tratada de forma simbólica, como uma alegoria a ser interpretada com sabedoria. O budismo, que foi duramente reprimido pelos invasores, escondeu seus ensinamentos, mas até hoje os fiéis continuam aprendendo por meio dos textos sagrados. Seguindo os preceitos de Dharma, acredita-se que é possível purificar a mente e alcançar um estado espiritual elevado chamado Shambhala. Em outras palavras, a jornada até esse reino oculto acontece dentro do coração daquele que compreende de verdade a sabedoria antiga. Não é necessário sair de casa, nem buscar mapas. Basta sentar-se em silêncio, meditar e alcançar a iluminação. Shambhala pelo mundo. Curiosamente, muito antes de Shambhala se tornar popular, diversas culturas ao redor do mundo já contavam lendas sobre reinos secretos. Lugares onde não existiam tristeza nem sofrimento, governados por líderes justos e acessíveis apenas àqueles verdadeiramente dignos. Na Europa medieval, por exemplo, muitos acreditavam na existência do lendário reino do Preste João. Segundo a tradição, esse poderoso reino cristão estaria localizado em algum ponto remoto da Ásia e era governado por um sacerdote-rei chamado Preste João. A fé nesse personagem era tamanha que até cavaleiros das cruzadas realmente esperavam receber ajuda militar vinda desse misterioso aliado cristão. E com certeza você já ouviu falar também do lendário Reino de Eldorado. As ruas eram cobertas de ouro e os governantes e sacerdotes sábios conheciam o segredo da imortalidade. Foi essa imagem que levou incontáveis pessoas durante a conquista espanhola das Américas a mergulhar de cabeça na busca por esse país mágico. Quantos nobres espanhóis desapareceram nos Andes à procura de Eldorado? Essa é uma pergunta que talvez só os historiadores profissionais possam responder. Já no século XIX, uma nova lenda começou a se espalhar pela Europa Oriental, o mito de Belovod, um reino oculto que supostamente existiria na Sibéria. Seu nome, Belovod, pode ser traduzido do russo como Fronteira das Águas Brancas. Acreditava-se que ali não havia morte, que todos eram iguais perante a lei e ao governante, e que não existia opressão nem opressores. Ao contrário dos cavaleiros cruzados ou dos conquistadores espanhóis, considerados nobres e heróicos, quem sonhava com uma fronteira das águas brancas eram camponeses simples e humildes. Milhares de pessoas vindas da atual Bielorrússia, Ucrânia, Polônia, dos países bálticos e da Rússia, abandonaram suas casas, famílias e plantações em busca desse paraíso terreno. Eram conhecidos como os que correm, e mesmo diante do fracasso e da miséria, jamais desistiam. Eles acreditavam que só aqueles que dedicassem tudo de si e buscassem sem parar por muitos anos seriam dignos de alcançar Belovod. Assim, mesmo que mudem os nomes, as culturas e as épocas, os seres humanos sempre acreditaram em algum tipo de Shambhala.
Essas histórias funcionam como os mitos universais. Deuses que renascem após a morte, heróis que enfrentam dragões. Por isso, a versão de Shambhala criada por Blavatsky, uma adaptação livre das lendas indianas, fez tanto sucesso. As pessoas, acima de tudo, se encantam com narrativas baseadas nesses arquetipos eternos. Mas, e quanto aos antigos mapas que retratam Shambhala, como devemos interpretá-los? Alguns estudiosos acreditam que esse reino possa se referir, na verdade, a territórios helenísticos do Oriente Médio ou ao antigo reino da Báctria. O ser humano tem a tendência de idealizar lugares distantes, e em tempos em que não existiam aviões, trens ou internet, quando muitos morriam sem jamais ir além da cidade vizinha ou conversar com um estrangeiro, essa tendência era ainda mais forte. Como já vimos, até os povos da antiguidade compreendiam isso com clareza. Por isso diziam, o verdadeiro Shambhala está no coração daquele que domina plenamente os ensinamentos do budismo. Não está em algum ponto do deserto de Gobi. E com isso encerramos o vídeo de hoje. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E então, pessoal, curtiram essa jornada? Nossa conclusão é que Shambhala provavelmente não existe de verdade. Mas se mesmo assim você quiser encontrá-la a qualquer custo, talvez o melhor caminho seja ler os textos budistas e aprender sobre uma vida correta, meditação e práticas espirituais. E para quem ainda acredita no reino dos lemurianos e em outras ideias do ocultismo, talvez seja hora de exercitar o pensamento crítico e deixar de acreditar em todas as fantasias criadas pelos autores esotéricos do século XIX e XX. Mas agora queremos saber, e você? O que pensa sobre tudo isso? Conta pra gente aqui nos comentários. Por enquanto vamos ficando por aqui, mas não se preocupe, logo logo estaremos de volta. Até a próxima!